Sandra, Felipe e a todo mundo. É o efeito do eclipse. Teve um eclipse ontem. Eclipse lunar. Ô Bruno, a gente está acompanhando hoje a divulgação de mais pesquisas eleitorais da Quest, aí mais focado até em relação à capital paulista, né? Mas a gente tem a divulgação prevista para hoje à noite também da pesquisa de intenção de votos do eleitorado de Campinas. E eu queria que você até comentasse um pouco, com base no que aconteceu em São Paulo, né, das divergências que existem, públicas, né, das intolerâncias, algo que a gente achou que ia superar, né, de um evento para o outro, não, mas só complica, né, e como vai ficando cada vez mais acirrada a disputa e o quanto isso pode impactar mesmo nessa intenção de votos. Olha, Sandra, eu costumo dizer o seguinte, né? Eleições é sempre uma caixinha de surpresa, né? Alguns que acham que é tudo estável, tudo certinho, quando começa o pleito, quando começa a disputa em si e as campanhas, é que a gente começa a entender por onde vai caminhando, né? Como você disse, a gente está na expectativa, obviamente, né, de ver quais serão os resultados para Campinas, entender um pouco mais o cenário, ver se as pessoas principalmente estão se envolvendo mais agora com as eleições, né, estão se preocupando em informar-se melhor. Mas em São Paulo tem acontecido um fenômeno que, assim, vamos dar nome aos bois, né, para ficar claro. O grande fenômeno é Marçal, essa é a novidade na eleição. Só que não é uma novidade tão nova assim, né? Vamos lembrar que, num passado relativamente distante, já foi eleito rinoceronte no Brasil, já foi eleito macaco no Brasil, como protesto, porque quando você pegava as votações lá nos anos 50, né, desses animais aí que foram colocados na forma de protesto para os eleitores e que foram eleitos, se você pegasse os votos que tinham sido dados neles, né, já mostra que uma lógica de insatisfação, uma lógica muitas das vezes, né, de distanciamento e até de relativo radicalismo está presente na política. A gente precisa entender isso como um fenômeno que é um fenômeno dramático no país como um todo. Isso não é novidade. Nas eleições municipais paulistas, principalmente, sempre tem figuras que são essas figuras que hora ou outra aparecem no pleito, tentam ocupar o espaço, tentam ganhar a atenção, mas de alguma forma tem que lidar também com a lógica de disputa mais tradicional, ou seja, onde você tem candidatos, lideranças mais consolidadas e que têm as suas preferências. Acho que a pesquisa da Quest que ela está mostrando hoje em São Paulo é basicamente isso, quando aponta ali Ricardo Nunes à frente com 24%, Boulos com 23% e o Marçal com 20%, a exemplo do que já havia sido apontado também em outras pesquisas com margens percentuais muito próximas. Então, o que isso indica? Que há, inclusive, uma rejeição e um limite para o crescimento de certas narrativas no processo eleitoral como um todo. Por um lado, isso é bom, porque significa que a eleição é competitiva. Então, há diferentes projetos, há diferentes perspectivas, há diferentes preferências eleitorais postas. Mas, por outro, mostra para a gente o quanto é lamentável a desqualificação da política e o quanto é lamentável a esculhambação da vida pública. E essa responsabilidade é uma responsabilidade que vem, acima de tudo, dos partidos políticos. Vamos, né, frisar isso muito bem. Por quê? Porque os partidos já promovem a escolha dentre aqueles que nós futuramente escolheremos. Se os partidos não servem como filtro minimamente de candidatos que tenham um comprometimento com a vida pública, a gente cria um verdadeiro problema. E quando eu digo comprometimento com a vida pública, não significa ser mais ou menos enérgico, ser mais ou menos, né, utilizando redes sociais e tudo mais. Você tem que ter um apreço muito grande pela democracia e certos protocolos. Ainda ontem eu comentava com alguns colegas numa mesa de debate sobre o quanto o próprio debate público, por vezes, ele vem se desqualificando. Aqui na CBN Campinas, na CBN Ribeirão, no grupo como um todo, a gente tem tentado fazer um movimento diferente. A gente chega nos candidatos, por exemplo, nas entrevistas e trazem ali, têm sido trazidos ali questões referentes ao plano de governo, às propostas, aos dramas da cidade, os problemas públicos, que é disso que as pessoas precisam saber. É sobre isso que as pessoas vão votar e vão ter que deliberar. Agora, esculhambação, espetáculo, política de entretenimento, tentar criar narrativa para prender as pessoas, ilações, né, vendedores de sonho, isso aparece o tempo todo na política brasileira, só que a gente sabe quais são as consequências disso tudo, né? São consequências danosas, porque no dia a dia, passadas essas eleições, vai ter que todo mundo sentar e começar a conversar e ter que construir projetos, sob pena de não ser aprovado R$1 no orçamento ou absolutamente nada ser feito se ficar só na base da gracinha e da papagaiada, como diz no popular. Então, acho que assim, já passou da hora da gente amadurecer e ir observando. Tem espaço para todo mundo? Tem. Tem espaço para quem é conservador, para quem é progressista, para quem é de direita, de esquerda. Esse não é o problema. A democracia é a solução para isso. O que não dá mais para ter? Partidos que não tenham minimamente responsabilidade com o processo de seleção de candidatos e que apresentam o que há muitas das vezes de pior
na política brasileira para os eleitores. Essa falta de maturidade, Bruno, talvez faça com que a gente perceba que o formato de debate atual, né, especialmente debate televisivo, talvez já esteja saturado. Não, mas você tem toda a razão, né? Tá saturado, perceba. Mas, ô Felipe, esse é o ponto. Não é que tá saturado em si. Não, ele tá saturado por causa dessas atitudes. Exato, exato. Você pega debates clássicos, gente. Vou dar vários exemplos aqui. Você pega os debates, né? Mesmo aqueles mais anedóticos, né? Maluf e Brizola nas eleições de 89, né? Você pega debates para a prefeitura de São Paulo anterior. Você percebe que havia ali toda uma discussão. Fernando Henrique Lula, por exemplo, em 94, nas eleições presidenciais, debatendo o que é social-democracia. Então, assim, havia minimamente ali, vamos dizer assim, uma ética envolvida nas relações, havia minimamente ali um respeito. E não é nem um respeito de um candidato para com o outro apenas, é um respeito em relação ao eleitor que está do outro lado, né? A gente sabe que hoje em dia, para engajar, principalmente via redes sociais, é muito difícil, né? Nem todas as pessoas se interessam, nem todas as pessoas se aproximam dos temas da vida pública, né? Só que não dá para ser na base da esculhambação, porque se for na esculhambação, a gente vai estar cada vez mais implodindo a política no Brasil. E nos últimos anos o que a gente mais tem observado que é construção de narrativas aparentemente fáceis para problemas que são muito complexos e envolvem múltiplos interesses dentro da sociedade. Aqui no quadro mesmo, diariamente a gente faz qual movimento? O movimento de mostrar para as pessoas o quanto não é simples resolver problemas públicos, né? Há um consenso, sei lá, de que a saúde, por exemplo, tem que melhorar. Legal, tem que melhorar em Campinas, em Hortolândia, né, em Americana, no Brasil todo tem que melhorar. Mas a questão é como, com que recurso, de que forma, com qual tipo de construção de consenso, a partir de qual projeto político, né, com qual finalidade. Então, assim, precisa ter clareza do jogo, que é um jogo que vai envolver o tempo todo negociação. Senão a gente corre o risco de diuturnamente jogar a democracia na lata do lixo e achar que democracia é pura e simplesmente liberdade de expressão, e esse é um dos direitos constitutivos de cidadania que se faz dentro de uma democracia, mas não são todos os direitos, né? Há um conjunto infinitamente maior, que é o quê? Direito que a pessoa tenha uma moradia digna, de que ela não passe fome, de que ela possa prosperar na vida. Então, assim, a política tem que entregar um arco de coisas que é muito grande. Isso que faz dela algo extremamente especial e de construção no dia a dia. Agora, vendedores de sonhos, meus amigos, tem em todos os lugares. Insatisfação tem em todos os lugares. Mas a gente precisa entender que nós somos também responsáveis e que nós já somos grandinhos e maduros das consequências das nossas escolhas, né? Insisto novamente, o que parece com que alguns não têm tido clareza dessa maturidade, infelizmente, são alguns líderes e algumas direções partidárias e políticas aí no país. A impressão que dá é que eles estão confundindo aquele clique, né, do que dá mais visualização com o clique lá da urna, né, o Bruno? Exato. Você matou a pau, como diz o popular, Sandra. É isso, né? Ou seja, se a gente achar que a política vai ser feita pura e simplesmente com base em 2, 3 vídeos que eu gravo na internet, gente, se fosse fácil assim, qualquer um tinha governado o país, qualquer um já tinha resolvido todos os problemas. Não é, gente, não é. Né? Sinto muito, lamento dizer, mas a realidade ela é muito mais complexa, então a gente precisa se atentar a isso, entender que as nossas escolhas, não só como prefeito, mas também no legislativo, vão ter consequências sérias para a vida das nossas cidades. Né? Então, tomara que a gente ganhe nessas eleições, acima de tudo, num aspecto, que é experiência e maturidade, para entender que essa lógica da política do entretenimento, ela tem vida curta. E amanhã a gente vai trazer os detalhes da pesquisa de intenção de votos aqui para Campinas. Amanhã também a gente tem debate promovido pela CBN G1, a cidade ON Campinas, com os candidatos à prefeitura de Limeira, a partir das 2 horas da tarde, um aquecimento aí para as 2h30 começar também a ouvir, espero, as propostas dos candidatos. O embate precisa ser saudável e que seja aí de conteúdo para que o eleitor realmente possa decidir pelo voto. Bruno, obrigada. Eu que agradeço, Sandra, Felipe, os nossos queridos ouvintes. E mesmo se subir a fervura do debate, seja uma fervura inteligente, né, gente? Tentando justamente qualificar os argumentos e não desqualificar o oponente, né? É isso, um abraço para todos. E hoje à noite, Felipe, estaremos lá também, né, Felipe? Exatamente isso que eu ia falar. Hoje à noite, logo depois do EPTV2, ali por volta de 15 para as 8 da noite, a gente vai discutir no portal G1 Campinas e também no YouTube da CBN Campinas os dados da pesquisa Quest que vão ser divulgados hoje à noite. Até já, Bruno. Até, gente. Todos convidados aí, nossos queridos ouvintes. Abração. O Matuto Fogmar. Venha conhecer nosso novo conceito.